Boa noite, igreja. Como vai? Tá tudo bem com você? Mais um domingo, mais uma oportunidade de estarmos reunidos em nome do Senhor para usufruindo dessa tecnologia que nos permite, mesmo longe, estarmos perto, mesmo numa oportunidade futura em que você venha a ver esse vídeo. Eu peço a Deus que os abençoe grandemente, já concedendo a cada um de vocês que estão ligados, se ligando nessa, nessa oportunidade, que vocês sejam grandemente abençoados. Nós estamos avançando, nós estamos caminhando até uma oportunidade em que tudo isso vai passar e nós vamos poder estar reunidos fisicamente como corpo de Cristo, juntos, congregados na nossa igreja, cada um na igreja que o Senhor colocou. Cada um, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Todos nós que somos filhos de Deus, Deus tem um propósito bem definido. O mundo pode tentar se levantar com coisas que aparentemente sejam barreiras para impedir essa ligação, essa comunhão, esse avanço da igreja, mas nós somos mais do que vencedores, nós passamos por cima de todas as dificuldades, claro, usando nesse momento essa tecnologia que nos permite, mesmo longe, estarmos perto, mesmo distante, nós podemos falar da palavra de Deus. Isso é o que nos edifica, isso é o que nos faz crescer, é por aí que nós vamos avançando, sempre firmados sobre a verdade. Essa verdade inabalável que o próprio Senhor deixou para nós. Como filhos de Deus, Ele deixou estabelecido toda uma base para nós caminharmos. Essa base é a palavra, é a verdade, e é sobre ela que nós vamos caminhar mais ainda nesse dia. Chegamos já em novembro, o ano está acabando, já é o primeiro domingo de novembro. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa, ainda que no calendário do homem o ano está se acabando, mas eu quero te dizer que para Deus ainda tem novidades para esse ano, para mim e para você. Deus é Deus dinâmico, é Deus que opera, é Deus que se manifesta num abrir e piscar de olhos. Portanto, não vamos nos impressionar. O ano já está acabando, 2020 vai acabar, o ano rapidamente ele correu, ele aconteceu, ele começou lá em janeiro e de repente aconteceram tantas coisas que chegamos em novembro, nós até nos espantamos. Como pode? Assim tão de repente, foi no tempo determinado, do modo de Deus. E nós estamos chegando aqui para juntos nós continuarmos a crer num Deus de milagre, um Deus que opera de uma maneira surpreendente. Deus, Ele opera na minha vida, na tua vida, basta nós perseverarmos, não podemos abrir mão, não solta essa corda, vamos em frente, firme em oração. Vamos dar uma olhada em Neemias, no capítulo 1, no versículo 11, Neemias, capítulo 1, versículo 12 e versículo 11, essa história todos nós conhecemos, né, que Neemias, ele era copeiro do rei, ele estava prisioneiro, ele estava exilado, melhor dizendo, estava servindo ao rei. E ali, ele ao servir ao rei, ele teve uma notícia que o povo lá em Jerusalém estava passando por grande dificuldade, a cidade tinha sido destruída, queimada, as muralhas tinham sido derrubadas, e aí olha o que aconteceu no capítulo 1, no versículo 11, diz assim: Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Você se agrada de temer o nome de Deus? O que é esse temer a Deus? É priorizar a Deus, é considerar que Ele tem solução para todas as coisas, independente do que você esteja passando.
Deus, ele tem o poder de dar uma reviravolta nessa situação. Assim é que Neemias, ele estava ali clamando ao Senhor. Qual era a intenção do coração dele? Era ir lá para Jerusalém para ver o que estava acontecendo, para ajudar ao seu povo, para reedificar aqueles muros que tinham sido derribados pelo inimigo. E aí olha o que aconteceu no capítulo 2, no versículo 4. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Eu vou repetir. Disse-me o rei: que me pedes agora? Quer dizer, o rei se dirigindo a Neemias. O que me pedes agora, Neemias? Então orei ao Deus dos céus. Você já imaginou uma pessoa que está ali conversando com um rei, e quando o rei olha para ele e faz uma pergunta: o que você quer agora? E nós sabemos que aquele povo estava ali afastado da sua origem. Neemias era um daqueles que estavam exilados, mas ele teve a ousadia de chegar ao rei. Mas ele disse, e naquele momento ele orou ao Deus do céu. Conversando com o rei, ele orou a Deus. Você vê a oração assim de segundos, frações de segundos, uma oração que ele levantou a Deus naquele momento, quando o rei perguntou: o que queres agora? O que me pedes nesta hora? O que você está pedindo a Deus nessa hora? Peça, não desista, continua. Deus, ele é Deus de abrir portas, de resolver aquilo que é impossível, humanamente falando. E aí nós sabemos o que aconteceu. O rei autorizou a que Neemias fosse reconstruir os muros, e ele teve uma obra maravilhosa. Mas tem uma coisa: Neemias, ele continuou, ele não deixou de perseverar. Antes de tudo, ele não deixou de acreditar que Deus, naquela situação, ainda ali, ele teria uma solução para ele. E o rei, surpreendentemente, autorizou que ele fosse para a sua terra, para Jerusalém. Deus está abrindo portas para que nós também avancemos para aquilo que é o propósito dele para a nossa vida. Que hoje seja um dia muito especial, até aproveitando o seu primeiro domingo do mês de novembro, em que nós vamos participar juntos da ceia do Senhor, uma mesa de comunhão para todos os filhos. Você e eu está agora sob nova direção. Nós estamos, que somos filhos, estamos sob uma nova direção, a direção do Espírito Santo de Deus, que veio habitar em nós. E aí nós estamos nessa rota estabelecida e dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que dá a direção para todas as coisas na nossa vida. Então, a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. E aí nós nos tornamos uma nova criatura. Nós nos transformamos agora. A nossa identidade, que antes nós éramos até filhos da ira, como diz na palavra, mas agora nós somos filhos de Deus. Se você é filho de Deus, sinta-se à vontade de participar da ceia do Senhor. Não é uma ceia para a academia da fé, é para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a estarmos sentados à mesa do Senhor. É uma mesa de união, de unidade, de confraternização. É uma mesa que traz essa ligação. Vamos aproveitar. E eu me lembro agora em Efésios, no capítulo 2. Efésios, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim a palavra: mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do grande amor com que nos amou. Você sabe que Deus nos amou. Foi só pela sua infinita e rica misericórdia que Deus nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Esse é o selo, essa é a garantia. E a garantia para nós avançarmos, a garantia de nós sermos agora nova criatura, nova natureza, nova identidade, passaporte para participar da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos dar agora um tempo para que você prepare aí na sua casa os elementos da ceia, para que nós venhamos em seguida a participar da ceia do Senhor. Prepare então aí o pão, prepare o suco de uva, nós voltamos em seguida.
Estamos de volta. Já deu tempo aí de você preparar os elementos. Vamos orar então, consagrando esses elementos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos consagrar esse pedaço de pão, esse cálice, como a oportunidade que nós temos de, mais uma vez, nós valorizarmos aquilo que tu realizaste por nós na cruz do Calvário, se entregando em nosso lugar, para que ali na cruz do Calvário, pela tua carne, que foi ali sacrificada, entregue por cada um de nós, nos trouxe a saúde, nos trouxe a cura, nos trouxe a oportunidade de sabermos que nós temos agora a cura divina, é disponível para nós, assim como o cálice que traz, Senhor, a nossa memória, o sangue que tu derramaste na cruz do Calvário, porque por esse sangue derramado, todos os nossos pecados foram aniquilados, lavados, eliminados, nós fomos limpos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós consagramos a Ti para essa finalidade, para esse fim, esse pão e esse cálice. Em nome de Jesus, amém e amém. Diz lá a palavra de Deus, e isso nós sabemos que é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz em Lucas, no capítulo 22, versículo 19, e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isso é o meu corpo, oferecido por vós, fazer isto em memória de mim, em memória do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Vamos todos comer agora do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova... Existe uma nova aliança. É aquilo que nós falamos, da nova criatura. A partir daí, nós passamos a ter o direito de estarmos na presença do nosso Deus. O do meu sangue que foi derramado por vós. O Senhor Jesus também nos diz, fazer isso em memória de mim. Passamos agora, tomamos do cálice. Aleluia. Dá um glória a Deus aí onde você está. Aleluia. Por essa oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos concedeu, de trazer à memória tudo aquilo que Ele fez por mim e por você, mas o mais importante é que Ele ressuscitou. Jesus está vivo, Ele não ficou naquela tumba, Ele não ficou naquele túmulo, aquele túmulo está vazio. Jesus ressuscitou, aleluia, Ele ressuscitou. Então é motivo de muita alegria, não uma hora de tristeza, de abatimento, pelo contrário, é de alegria, pelo entendimento, pelo o reconhecimento de tudo aquele plano que o próprio Deus estabeleceu, entregando o seu Filho para morrer por nós, mas Ele ressuscitou. Por isso nós louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade de participarmos da Santa Ceia. Obrigado, Senhor. Vamos à mensagem desta noite. Deus está com as mãos estendidas. Deus está com as mãos estendidas. Ele está com as mãos sempre estendidas. Nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus que cuida de nós. Isaías 59, no versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está
encolhida. Aleluia. A mão dele não está encolhida para que não possa salvar. A mão de Deus estão estendidas para salvar de todas as situações em que muitas das vezes nós nos encontramos. Você crê que Deus está com as mãos estendidas para te abençoar nessa noite, nessa circunstância que você está atravessando aí? Mas Deus está com as suas mãos estendidas, Ele está trabalhando a nosso favor. Ele não é um Deus contra, Ele é um Deus a favor. Se qualquer situação que você esteja enfrentando, seja ela de saúde, seja ela de desemprego, seja ela de finanças, de relacionamento, seja do que for, isso não é provocado por Deus. Deus só dá a solução para essas situações todas. Como eu falei lá no início, nós temos de perseverar, nós temos de continuar. Ora, se o Deus Todo-Poderoso, Ele trabalha a nosso favor, então todas as situações, Ele tem condição, Ele tem poder para resolver por mim e por você. Os planos de Deus é para nós, é para aqueles que são filhos, todos nós que acabamos de participar da ceia do Senhor, nós somos filhos, nós temos o direito de sentar à mesa. E por isso, nós podemos agradecer. No tempo certo, Deus vai dar uma solução para esta situação, para qualquer situação que cada um de vocês que está nos ouvindo nessa noite. Você lembra? Havia, claro, ainda existe, quando você tem os desenhos para colorir. Desenho para colorir normalmente eram pontos numa determinada sequência, número 1, número 2, número 3. Você vai ligando esses pontos, depois que você liga aqueles pontos todos na sequência determinada, você acaba chegando numa figura, surge uma figura para depois você colorir aquela figura. A nossa vida, ela está sendo preparada por Deus dessa maneira. Se você olhar um ponto isoladamente, você não vai entender toda aquela situação, toda aquela figura que está sendo montada. Mas a tua vida, ela já está preparada por Deus. A nossa vida não é uma surpresa para Deus. E Deus trabalha exatamente nessa forma. É um passo depois de outro passo. No ponto que você está agora, é um ponto em que Deus te colocou, está te permitindo passar, mas Ele está ligando os pontos. Continua, não anda para trás. Os pontos, eles são sequenciais para frente. Não há ponto 0, depois menos 1, menos 2, não. É 1, 2, 3, é para frente. Deus, Ele é Deus para avançar. E no final, você vai ver que obra maravilhosa. Depois de todos os pontos ligados, toda aquela figura aparecer e também colorida, Deus também, Ele tem um melhor para nós. Deus está trabalhando lá na frente, nos levando dentro de uma continuidade, de uma perseverança. O importante é que nós temos de fazer assim como Neemias, nós falávamos ali há pouco. Ele foi ao rei, mas ele estava em oração. Ele foi ao rei na convicção de que ele seria atendido. Ele foi ao rei. E você também está na presença do rei. Ele lá estava na presença do rei da Pérsia, mas nós estamos na presença do Rei dos Reis. Continua, persevera, não volta atrás, não. Então, nós vamos vivendo dessa maneira, vamos seguindo em frente. Deus está no controle. Provérbios 4:18. É como a nossa vida, é aquilo que nós estamos falando. Em Provérbios 4:18, define muito bem a situação
aonde nós estamos e para onde nós vamos, porque diz, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Olha, é brilhando mais e mais. Os passos que nós damos é de continuidade, é de avanço, é mais e mais, até ser dia perfeito, até todo o plano que Deus estabeleceu para as nossas vidas, ele se cumprir. O melhor de Deus está por vir, aleluia. O melhor de Deus está por vir. Lá em Abacuque, no capítulo 2, no versículo 3, diz assim, porque a visão ainda está por cumprir-se. Tem uma visão ainda por se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Não falhará. Há uma promessa, ela se tarda, espera, porque certamente virá e não tardará. Vai em frente, não para. Deus guardou o melhor para nós. Ainda tem o melhor de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir. Deus cuida do seu povo. Nós somos filhos. Nós somos aqueles que Deus, ele nos olha com um olhar de graça, de misericórdia, de favor. Ele tem cuidado de nós, ele vai continuar cuidando de nós. Deus guardou o povo no deserto por 40 anos. Ele guardou o povo lá no deserto. Também não faltou nada para o povo. Assim como para nós também não faltará nada. Não faltará nada na nossa vida. Deus é Deus de nos levar como povo dele até a terra prometida, de uma maneira que ele supre em glória todas as nossas necessidades. Está lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 19. Vamos rapidinho lá em Filipenses 4, 19. Me lembrei agora dessa passagem em Filipenses 4, no versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir, repita comigo, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ele há de suprir cada uma das vossas necessidades. O povo lá no deserto, quando ele precisava de água, Deus provia água. Quando precisava de alimento, vinha o maná. Sabe o que significava essa palavra maná? Que é isso? Uma surpresa geral para o povo. Que é isso? É um maná. É algo que surpreendeu o povo. Eles não entenderam como é que na manhã de cada dia tinha um maná. Tem um maná para a tua vida. Ainda tem uma solução. Espera. Deus está enviando, preparando. Ele manda codorniz, ele manda maná. Ele alimentou o povo no deserto. E o povo não era melhor do que nós, melhor do que eu, você, não. Era o povo que nós sabemos como andou se desviando, saindo da presença do Senhor. Ora, se Deus está com as mãos estendidas para nós, a única coisa que nós temos de fazer, diferentemente do que o povo no deserto fez, o povo em determinadas situações saía debaixo do poder de Deus, das mãos de Deus, e tomava decisões fora da vontade de Deus. Que não seja esse caso meu nem o teu, que nós estejamos sempre prontos para ouvir a voz de Deus, nos guiando, nos direcionando, em nome de Jesus, através do Espírito Santo de Deus, que agora habita em nós. Ele proveu da coluna de fogo à noite. No deserto a temperatura caía, mas ali havia uma coluna de fogo. Durante o dia, por causa do sol, uma coluna também de nuvem que protegia o povo. Aleluia! Portanto, creia, Deus está no controle.
e vamos continuar esperando as promessas de Deus, que elas vão se cumprir. Se Deus prometeu, Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Aleluia! Então, não desista, vai seguindo nesse passo a passo que Deus está escancarando portas. Como fala lá em Isaías 45, que Ele vai à frente. Deus, Ele vai à frente. Ele vai preparando um caminho. Todo caminho tortuoso, Ele vem aplanando. Se tem alguma porta de bronze fechada, Deus abre a porta. Deus quebra os ferrolhos de ferro. Deus, Ele é mesmo Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Vamos ver como é que Deus opera. Se você está passando por um cerco, isso que você diz, que você está vivendo, você está totalmente cercado. Você olha para um lado, você não vê alternativa, olha para o outro, aparentemente não tem solução. Vamos lá, rapidinho, em 2 Reis, no capítulo 6. Segundo livro de Reis, no capítulo 6. Diz assim, no versículo 14: Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. Cercaram a cidade ali porque eles estavam perseguindo a Eliseu, que era um profeta, e o povo inimigo, ele se levantou e cercou a cidade por causa de um homem, por causa de Eliseu. Olha no versículo 15. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? No versículo 16, Eliseu respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Você entende a firmeza, a certeza de que Deus estava lutando por ele naquela situação, ainda que cercado por carros, por cavalos, por um exército, mas ele orou. E aí no 17 diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Aleluia, que os nossos olhos espirituais estejam sendo abertos nessa hora para nós vermos aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus tem uma saída, Deus tem uma solução. E aí ele falou, e o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia! E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te essa gente de cegueira. Feriu de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Que você hoje libere uma palavra contra toda e qualquer tentativa do inferno que se levantou, tentou te cercar. Você tem autoridade vinda do Espírito Santo de Deus, que habita em você, para você repreender. Pede ao Senhor, porque essa peleja não é nossa, a peleja é do Senhor. Nós temos de continuar crendo, continua em oração, continua nesse propósito. Aquilo, como nós já lemos, aquilo que está prometido vai acontecer. Deus vai cumprir o plano que Ele tem para a tua vida. Nesse próximo ponto que você vai avançar, na sequência daqueles números, preparando a tua vida, Deus está indo na frente.
Ele não vai nos deixar, sabe, de qualquer maneira, não. Ele sabe das nossas dificuldades, das nossas limitações, mas é por ali mesmo que o Senhor, ele vai trabalhar a nosso favor. Vamos lá em Tiago, no capítulo 1. Rapidinho, Tiago, capítulo 1. Vamos no versículo 2. Olha o que a palavra nos diz. Mas, pastor, você vai ler logo essa passagem. É por aí mesmo, essa passagem é que nós vamos ler. Diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Olha que coisa. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Mas olha qual é o resultado. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Que nessa noite você esteja com a tua fé sendo, de alguma forma, preparada para que você avance, ainda que haja um obstáculo, humanamente falando, tão difícil como aquele moço lá de Eliseu. Ele achava que era o fim, não tem mais solução. O exército todo cercou, mas olha, maior são aqueles que estão conosco. Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos guardar, para nos levar adiante. Existe um exército que está a meu favor, a teu favor. E nós vamos continuar nessa continuidade, nesse avançar, nessa forma de nós ouvirmos a voz de Deus e seguirmos passo a passo aquilo que Ele já idealizou por mim e por você. Vamos lá rapidamente para nós encerrarmos. 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 7. Diz assim, 1 Coríntios 3, 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. A nossa parte nós temos de continuar fazendo, sabendo que a recompensa ela vem de Deus. Deus, ele que dá o crescimento. Não importam quais sejam as circunstâncias, não importa onde você, como você chegou até aqui. Espera o crescimento em Deus. As mãos do Senhor, elas não estão encolhidas, elas estão estendidas para te abençoar. Nós temos aprendido isso e nós vamos continuar perseverando. Deus tem um plano para cada um de nós. Não desista. O plano de Deus na tua vida, ele vai se cumprir. Ainda tem um longo caminho para você avançar. Mantenha a fé, mantenha a perseverança. Deus está com a sua mão estendida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos pela tua mão de proteção, de guarda. Essas mãos, Senhor, que nos garante chegarmos até o ponto que tu já tens estabelecido. Tu foste na frente, tu enviaste teu próprio Filho para, ao nos substituir, ele compreender perfeitamente a necessidade de cada um de nós. E por isso, tu estende as tuas mãos para nos proteger, para nos guardar e nos levar em segurança. Por isso, Senhor, pela vitória que tu conquistaste por nós, nós te agradecemos, pois oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Até a próxima. Que Deus abençoe, querido.